Uhum. Atenção, professor. No 3, 2, 1, gravando. Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais uma aula de Direito Penal Geral. Sempre lembrando que o nosso Código Penal é dividido em duas grandes partes. Nós temos uma parte geral e uma parte especial. Na parte geral, nós estudamos os princípios, a teoria da norma, ou seja, a aplicação da lei no tempo e no espaço. Estudamos a teoria do crime, estudamos o concurso de pessoas, a teoria da pena, estudamos a extinção da punibilidade, estudamos a prescrição, entre outras coisas, institutos próprios de parte geral. Na parte especial, estudamos os crimes em espécie, a partir dos títulos e dos capítulos que vêm na parte especial depois do artigo 121, que começa o homicídio. Então, a parte geral vai do artigo 1º ao artigo 120 e a parte especial a partir do artigo 121. Nós vamos começar, a partir desta aula, a analisar o Instituto do Concurso de Pessoas. E vamos iniciar, coloque na tela, verificando quais são os seus requisitos. Quais são os requisitos para a configuração deste importante instituto que é o concurso de pessoas? Lembrando que o concurso de pessoas, ele está entre os artigos 29 e 31 do Código Penal. Até o 28, ou seja, entre o 13 e o 28, nós temos a teoria do crime. E a partir do 32, a teoria da pena. Então, entre o 29 e o 31, nós temos o concurso de pessoas. Bom, vamos verificar quais são os requisitos do concurso de pessoas. Nós temos, em primeiro lugar, a pluralidade de condutas e agentes. Em segundo lugar, a relevância causal de todas as condutas. Em terceiro lugar, o liame subjetivo entre os agentes. E em quarto lugar, a unidade de fato ou a identidade de infração penal. O primeiro requisito: pluralidade de condutas e de agentes. Ou seja, pessoal, pelo menos duas condutas com pelo menos dois agentes. Nós podemos falar em duas condutas que são principais, autor mais autor, ou uma principal e uma acessória, autor mais partícipe. O que é autoria e o que é participação? Bom, segura um pouquinho, porque nós veremos nas aulas específicas. Então, pelo menos duas condutas com pelo menos dois agentes. Duas condutas principais, autoria mais autoria, ou uma conduta principal e outra acessória, autoria mais participação. Voltamos para a tela. Em segundo lugar, nós temos a relevância causal de todas as condutas. Ou seja, todas as condutas devem, de uma forma ou de outra, contribuir para um mesmo resultado. Isto é relevância causal. As condutas devem contribuir para um resultado comum. E aqui vai um macete para você. Se uma das condutas foi praticada depois da consumação, já não haverá mais concurso de pessoas. Como é que isto vem cobrado no nosso exame de ordem pela banca FGV? Vamos imaginar duas situações. Na primeira situação, nós temos um comerciante, um sujeito que vende peças de automóveis. Este comerciante, um dia, é procurado por um rapaz que diz: olha só, acabei de furtar este carro. Você quer comprar para desmanchar e vender as peças? E aí o comerciante fala: quero. Veja, a contribuição do comerciante se dá depois da consumação do furto praticado pelo rapaz. Nós não temos concurso de pessoas. Nós temos
o furto praticado pelo rapaz, crime do rapaz, e temos a receptação praticada pelo comerciante, crime do comerciante. Não há concurso de pessoas. Agora, pense comigo em uma segunda situação. O comerciante chama o rapaz e diz: vai lá, furta que eu compro. No momento em que ele contribui para o furto antes da própria prática e consumação do furto, ele, comerciante, passa a ser autor de furto e não de receptação. No momento em que ele induz, ou instiga, ou auxilia o rapaz de qualquer forma a praticar o furto, ele também pratica furto. Os dois respondem pelo furto em concurso de pessoas. Coloque na tela. Isto é relevância causal de todas as condutas. Chegamos no requisito 3, talvez o mais importante deles, pela sua grande incidência nas provas. O liame subjetivo entre os agentes, ou seja, o concurso de vontades. Todos devem ter esta consciência de que estão contribuindo para o mesmo resultado. Todos devem ter ciência de que estão contribuindo para um resultado comum. Isto é o liame subjetivo entre os agentes. E agora, muita atenção. Não é necessário o acordo prévio entre os agentes. Basta que um adira à vontade do outro. Olhem o que eu estou falando. Não é necessário o acordo prévio entre os agentes. Bastando que um adira à vontade do outro. O sujeito, ele sai do estádio de futebol, ele vê vários que ele não conhece com a camiseta do time dele, agredindo alguém que está com a camiseta do time adversário. Ninguém olhou para ele, ninguém o convidou, ninguém o chamou. Ele aderiu voluntariamente e passou a agredir também. Concurso de pessoas entre todos. Não há necessidade do acordo prévio entre os agentes. Basta que um adira de aderir à vontade dos outros. Ainda aqui no requisito 3, no liame subjetivo entre os agentes, nós temos que lembrar que nós precisamos de uma homogeneidade deste elemento subjetivo. Ou seja, não cabe participação dolosa em crime culposo, ou participação culposa em crime doloso. Ou os dois agem com dolo, ou os dois atuam com culpa. Nós veremos depois como se dá o concurso de pessoas no crime culposo. Nós veremos que cabe coautoria, mas não cabe participação. Pense comigo no caso do papai desalmado. Questão de prova. O papai desalmado, o papai que quer matar o próprio filhinho, uma criança recém-nascida que não tem como se defender. Este papai quer eliminar a vida do filho para ficar com uma herança que toca ao filho. Muito bem. Este papai larga a criança no meio de uma rodovia de intenso tráfego. Um motorista desatento passa por cima da criança e a mata. A banca FGV te pergunta se o papai é partícipe do crime do motorista. E a resposta é não. Motorista desatento age com culpa, pratica homicídio culposo. O papai age com dolo, pratica homicídio doloso. Não há participação dolosa em crime culposo, ou vice-versa. Para que haja concurso de pessoas, ou os dois agem com dolo, ou os dois atuam com culpa. Coloque na tela. Este é o liame subjetivo entre os agentes. E por fim nós temos a unidade de fato, ou a chamada identidade de infração penal. Como a regra no Brasil é a teoria monista, todos, sejam autores, coautores ou partícipes, todos praticam o mesmo e único crime. Repito, como a regra no Brasil é a teoria monista, a teoria monística dos italianos, todos, sejam autores, coautores ou partícipes, praticam o mesmo e único crime. Coloque na tela.
Este é o número 4, é a unidade, de fato, ou a identidade de infração penal. Nós vamos especificar as teorias do concurso de pessoas em uma aula específica. Joia? Desejo a todos bons estudos. Até a próxima aula e, como sempre, aquele abraço. Ok, valeu. Ok, professor.